Shalom Ubrachá. Estamos nos aproximando da festa de Shavuot. Shavuot é chamada de Hag Shavuot, porque nós contamos os Sfirat HaOmer por 7 semanas. Então ela é chamada de a festa das semanas, a festa que acontece no final das 7 semanas. E ela é chamada também de Atzeret. Atzeret quer dizer a parada. Porque a parada, as 3 festas chamadas de Shalosh Regalim, são 3 festas que a gente ia a pé até o Beit HaMikdash, se ia todo mundo, a família inteira ia andando até o Beit HaMikdash. Essas 3 festas, elas são vinculadas à saída do Egito. Deus nos tirou do Egito em Pesach e a gente saiu, a gente andou. Nós andamos 49 dias. Quando a gente parou? Em Shavuot. Nós paramos no Monte Sinai e recebemos a Torá. Ou seja, a saída do Egito, ela tinha uma condição. Por que Deus precisa fazer um milagre desses? Os egípcios estavam tão felizes, a gente era escravo, trabalhava de graça, comia pouco, dormia na senzala. E eles estavam tão felizes, por que Deus tinha que estragar a felicidade de um para o prazer do outro? Tinha que estragar a felicidade deles. Imagina se você fica sem ajudante uma semana. Então, os egípcios estavam felizes, que tinha gente como escravos. Como Deus pode estragar a felicidade deles para nos fazer ficarmos felizes? E a resposta para isso é simples. O motivo da saída do Egito foi a entrega da Torá. Por isso, quando saímos do Egito, nós saímos, e quando chegamos para receber a Torá, nós paramos. Por isso que a festa de Shavuot também é chamada de Atzeret, a parada. Quer dizer, a gente saiu do Egito, a gente parou em Shavuot, a gente parou no Monte Sinai para receber a Torá. Por quê? Porque para Deus justifica a gente deixar de ser escravo para fazer o trabalho divino. Para isso eu justificaria tirar a gente do Egito, os egípcios coitadinhos ficaram sem os escravos e depois o mar se fechou em cima deles. Mas tudo isso se justificou por quê? Porque a gente iria receber a Torá no Monte Sinai. Quer dizer, Deus não criou o mundo para ser uma bagunça, Deus criou o mundo para a gente viver. E isso que a gente fazia no Egito não era vida. Quer dizer, para isso Deus não criou o mundo. Para um egípcio rezar para a estátua e escravizar a gente, isso não era o motivo da criação do mundo. O motivo da criação do mundo era que o que vai ser na vinda do Mashiach, que todo mundo vai ter o conhecimento divino, todo mundo vai saber o que é Deus, todo mundo vai rezar para Deus, todos os povos do mundo. E nós fomos o começo dessa redenção do mundo inteiro. Então também quando o Mashiach chegar, a gente vai subir para um nível superior e os povos do mundo vão chegar ao nível que a gente estava antes. Tipo assim, a revelação para nós vai ser maior. E eles vão ter o conhecimento do que é Deus, como rezar para Deus. De qualquer maneira, não é esse o motivo da aula. O motivo da aula é Shavuot. Então, está escrito que antes de Deus dar a Torá para o povo de Israel, diz a Gemara que Kadosh Baruch Hu, Deus ofereceu a Torá para todos os povos do mundo. Ou seja, os povos que existiam antigamente. De que maneira Deus ofereceu a Torá para eles? Isso é uma coisa muito interessante. Quando o profeta tinha uma história com o rei Davi, o Yortzat dele, o dia que ele faleceu, o dia do falecimento dele é em Shavuot. A gente também vai ler em Shavuot a Megillat Ruth, que conta a história da avó do rei Davi, a avó paterna do rei Davi. E o rei Davi, ele teve um problema com a Bathsheba. Isso é uma história muito conhecida.
profeta chegou para ele, Natan Hanavi, falou para ele uma história assim muito trágica. Falou, olha, tinha um rico que ele tinha muitas ovelhas e o pobre tinha uma ovelha só. E o rico queria a ovelha do pobre, ele matou o pobre e pegou a ovelha do pobre. O que tem que fazer com esse cara? Aí o rei Davi falou, tem que matar. Então o profeta falou para ele, esse cara é você. Você é o cara. Então quer dizer que não é que desceu um anjo do céu e falou para ele, olha, o que tem que fazer para a pessoa que se comportou da maneira que você se comportou. O profeta chegou e contou uma história que tinha o mesmo raciocínio do que aconteceu lá. E na hora que o rei Davi decretou aqui embaixo o que tinha que acontecer para a pessoa que fizesse uma coisa dessas, foi decretado lá em cima o que vai acontecer para ele. Essa história tem uma grande continuação, não é o tema também da aula de hoje, mas como Deus ofereceu a Torá para os povos do mundo, diz o Midrash que para cada povo, quando o povo perguntou o que está escrito na Torá, ou seja, dessa mesma maneira que o profeta falou com o rei Davi sobre o acontecimento que tinha acontecido com ele, mas usou uma parábola, usou uma historinha que não aconteceu para representar isso, pode ser que dessa mesma maneira Deus fez com que fosse perguntado para cada pessoa dos povos do mundo, o que você acha se você recebesse agora uma lei divina? E para os árabes, para os Bnei Ishmael, ele falou, e nessa lei divina vai estar escrito que é proibido ter relações ilícitas. Proibido ter tudo que é relação proibida, homem com homem, homem com animal, mulher casada, tudo que é relação proibida. Aí os Bnei Ishmael falaram, a gente não ia querer uma lei dessas, que a gente não ia conseguir cumprir. Aí foi oferecido para os Bnei Esav a Torá, só que foi oferecido de acordo com o problema principal deles. E foi perguntado para eles o que vocês diriam de receber a Torá de Hashem, e eles perguntaram o que está escrito nessa Torá. Na Torá está escrito que é proibido assassinar. Eles falaram, olha, desculpa, a gente não tem, isso não é uma coisa boa para a gente vive dos assassinatos, a gente não tem como receber uma Torá dessas. Para o povo de Israel falou, Na'aseh v'nishma, nós vamos primeiro fazer, primeiro a gente já assume que a gente faz. Então, por quê? Porque já estava dentro desse raciocínio, quer dizer, Deus ia perguntar para eles a coisa que eles mais teriam dificuldade. Então eles falaram, não precisa falar o que está escrito na Torá, a gente vai fazer mesmo, depois você fala o que está escrito, a gente vai fazer. Então essa foi a diferença. O povo de Israel saiu do Egito com a condição que vai receber a Torá no Monte Sinai, e por causa disso, a festa de Shabat é chamada também de Hag Atzeret, a festa da parada. Quer dizer, eles saíram, começaram a andar na saída do Egito, só pararam no Monte Sinai. Continuação, quando o povo de Israel tinha que receber a Torá no Monte Sinai, todos se programaram 3 dias antes, se prepararam 3 dias para receber a Torá, e no próprio dia da entrega da Torá, estava todo mundo dormindo, eles ouvem um shofar, uau, eles ouvem assim um shofar enorme, é a revelação divina, Deus veio entregar a Torá, e por causa disso, todo mundo acordou e correu para receber a Torá. Por esse motivo, temos uma tradição, na festa de Shavuot, de estudar Torá a noite inteira. Ou seja, para retificar isso, que a gente dormiu na hora que Deus veio entregar a Torá. Então,
na noite de Shavuot a gente costuma não dormir. Em Shavuot também, a gente costuma comer em Shavuot laticínios, comidas de leite. E, é claro, não podemos deixar de comer peixe, carne, que isso é a comida do Yom Tov. Mas, se faz um kiddush antes do almoço, se faz um kiddush de leite, e 1 hora depois que a gente ter terminado de comer essas coisas de leite, aí a gente come as coisas de carne. 1 hora de diferença. E hoje em dia dá para fazer coisas muito simples. Você faz um bolo, no lugar de colocar água, você coloca um copo de leite. Já é considerado um bolo de queijo, vamos dizer assim, judaicamente falando, para esse assunto de comer alguma coisa de leite em Shavuot. E qual o motivo disso? Cada festa judaica tem a comida típica dela. E em Pesach a gente come matzot. Em Sukkot a gente come na Sukkah. Em Shavuot a gente vai comer essas comidas de leite. Por quê? Porque quando Deus deu a Torá no Monte Sinai, a gente passou a ser obrigado a cumprir a Torá. Ou seja, assim, o que foi dado no Monte Sinai não foi o Sefer Torá, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. O Moshe Rabbeinu, ele escreveu tudo isso milagrosamente no último dia da vida dele. Quer dizer, a entrega da Torá aconteceu 49 dias depois da saída do Egito, e o Sefer Torá, o pergaminho da Torá, o Pentateuco, ele foi escrito 40 anos depois. O que aconteceu na entrega da Torá? Se a entrega da Torá fosse um curso de leis judaicas, ele não aconteceria dessa maneira. Ele aconteceu em meio a uma revelação divina tão grande que dizem que até a pessoa mais simples, vamos dizer, nos termos de antigamente, que seria uma mulher muito simples, que ela só sabe limpar a casa, alguma coisa assim, que não sabe mais do que isso, que ela assina com o dedo, vamos dizer assim. Ela teve uma revelação lá no Monte Sinai maior do que o profeta Hezkel, na maior revelação divina que ele teve, na maior profecia dele. Então, dizem que o povo de Israel, na hora que começou a entrega da Torá, eles faleceram, e Deus ressuscitou eles faleceram de novo. Quer dizer, a revelação foi maior do que eles eram capazes de receber. E lá foi revelado tudo que tem por trás desses mandamentos divinos. Quer dizer, lá foram revelados os mundos superiores. Ou seja, se a entrega da Torá fosse um curso de lei judaica, ele não aconteceria dessa maneira, aconteceria com muita calma. Só que o que aconteceu lá, a entrega da Torá é o dia que a gente muda de status, que antes disso a gente tinha que cumprir os 7 mandamentos. E a partir dessa hora, a gente se torna obrigado a cumprir 613 mandamentos. E essa entrega da Torá que fez com que acontecesse essa mudança de status. Quer dizer, a gente passou de ano, a gente subiu de nível. Por causa daquela revelação tão grande que teve, a gente se desapegou do nível de baixo e a gente se vinculou a um nível superior. E isso é uma coisa irreversível. Por isso que uma pessoa que se converte ao judaísmo também não tem como desfazer essa conversão. Por isso, antes de se converter, sempre querem saber, os rabinos querem saber se essa pessoa está séria, porque depois que se converteu, não tem mais como desfazer. Lá no Monte Sinai, na hora que o povo recebeu a Torá, não tinha mais como voltar atrás. Eles mudaram de nível irreversivelmente. Não tinha mais o que fazer. A partir daquela hora, eles se tornaram obrigados a cumprir 613 mandamentos. E isso inclui todas as leis de comida kasher, que eles já conheciam, eles já guardavam. Nossos patriarcas, eles sabiam a Torá inteira antes dela ser dada.
Porque está escrito que Deus mostrou para Adão Arishon, Deus mostrou para Abraão, Yitzhak, Yaakov, cada geração e todos os acontecimentos daquela geração, inclusive a entrega da Torá, inclusive o que vai estar escrito na Torá. Então o povo de Israel mantinha essa cultura judaica já desde os patriarcas. Eles comiam kasher desde a época dos patriarcas. Desde Abraão Avinu já se comia kasher. E aí você vai ver uma coisa interessante agora que a gente está falando sobre Shavuot. Se desde Abraão Avinu já se comia kasher, o problema com a entrega da Torá foi que a gente mudou de status. Então o que a gente fez de comida kasher, como alguém que é obrigado a cumprir seus 7 mandamentos, já não tem aquela... já não é válido para alguém que precisa cumprir 613 mandamentos. Ou seja, se um goi faz a shechitá, uma pessoa que não é judeu, ele faz um abate kasher, exatamente como precisa. Vamos dizer assim, o shochet da cidade, um rabino, que ele fez um curso de shechitá, ele está fazendo shechitá, e agora chega um parente dele, amigo da avó materna dele, e ele fala, vou te falar um segredo, a nossa avó materna, ela não era judia. Quer dizer que o shochet, nesse caso, ele descobre que ele não é judeu. Mesmo que ele é um rabino, tudo, ele fez a shechitá certinho, toda a shechitá que ele fez, todo o abate kasher que ele fez, já não é mais kasher. Por quê? Para ser considerado abate kasher, tem que ser feito por alguém que é obrigado pela Torá a comer kasher. Se a pessoa pela Torá não é obrigado a comer kasher, se ele não é um judeu, o abate kasher que ele fez também não é válido. Então, esse foi o problema que eles tiveram. Na hora que eles receberam a Torá, eles mudaram de status, eles deixaram de ser goyim, viraram judeus, vamos dizer assim, numa linguagem bem superficial. E a partir dessa hora, a shechitá que eles fizeram antes, o abate kasher dos animais que eles fizeram antes, já não era válido para eles comerem naquela hora. Então, tudo que eles tinham preparado de comida para a festa, eles não puderam comer. A única coisa que sobrou era comidas de leite. Então, o que eles comeram naquele dia da entrega da Torá foram laticínios. E agora, contar uma história para vocês. Então temos essas duas tradições, de estudar a Torá a noite inteira em Shavuot e fazer o kiddush com comidas de leite por causa disso. Agora eu vou contar para vocês uma história muito, muito interessante. Nosso primeiro patriarca, Abraham Avinu, ele recebeu 3 anjos na tenda dele. Uma história super conhecida. Esses 3 anjos, eles eram o Michael, o Rafael e o Gabriel. Os 3 anjos, alto escalão dos anjos lá em cima. Esses 3 anjos, na entrega da Torá, na época que Deus iria dar a Torá, centenas de anos depois, quer dizer, 200 e alguma coisa de anos depois, 200 anos depois, vamos dizer assim, uma média, esses anjos, eles iriam tentar impedir com que a Torá fosse entregue para nós. Qual era o interesse deles? Eles iriam dizer para Hashem, eles iriam dizer para Deus, que a Torá aqui no céu, ela é uma sabedoria divina, uma coisa assim estrondosa, uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica, gigantesca. E como um pai que ele está ensinando para um filho muito inteligente coisas muito profundas. E esse pai agora para de falar com o filho muito inteligente as coisas muito profundas, e ele se dirige à criança pequena de 2 anos, ele fala, agora não vou mais conversar com você, meu filho inteligente, eu vou conversar agora com a criança pequena. E o pai começa a explicar para a criança pequena, não chuta, não morde, não grita, não berra. E o filho mais velho vai falar, pô, desculpa, estou perdendo meu tempo aqui. Que podia estar falando comigo coisas tão profundas, você pode agora falar com a criança pequena, coisas tão assim banais, pede para não sei, para babá ensinar ele, mas o pai tem que perder tempo com isso. Esse seria o argumento daqueles anjos. Ou seja,
eles iriam argumentar para Deus deixar a Torá lá no céu, continuar revelando essa Torá lá em cima, no lugar da Torá descer para esse mundo, ela virá, não mata, não rouba, não dorme com a mulher do outro, quer dizer, olha que descida de nível, quer dizer, sair de um nível espiritual tão elevado, e virar, não mata, não rouba, não tem uma relação proibida. Então os anjos não iriam querer que isso acontecesse, eles iriam fazer tudo para que isso não acontecesse. E daqui a gente vai ver uma coisa interessante. Abraão Avinu, ele cumpria toda a Torá antes da Torá ser dada. Quando esses anjos chegaram para a casa dele, ele deu para eles, está escrito que na casa de Abraão, Abraão falou para Sara fazer um bolo. Depois, quando os anjos chegaram na Sodoma, o Rafael e o Gabriel, lá em Sodoma eles comeram matzot na casa do Lot. E lá o Rashi explica que o Lot, ele cresceu na casa do Abraão, e naquela época do ano, o nosso patriarca Abraão sabia que aquela época do ano iria ser a saída do Egito, a época de Pesach, e já ensinou Lot a comer matzot naquela época, na época de Pesach. Então, na casa então os anjos estavam, na época que seria futuramente Pesach, eles estavam na tenda de Abraão. No Lot, eles comeram matzot, e na tenda de Abraão, Abraão falou para Sara fazer um bolo. E não só isso, Abraão Avinu deu para eles comerem carne com leite. E eles fizeram como se estivessem comendo, porque diz o Zohar, o anjo, na hora que ele entra na dimensão do nosso mundo, ele pega um corpo, ele recebe uma forma. Então aqueles anjos, eles receberam uma forma de árabes que estavam andando lá na região. Então, parte disso é que eles comeram o que deram para eles comer. E Abraão Avinu deu para eles, nosso patriarca Abraão deu para eles carne com leite, que é proibido pela Torá, mandou a Sara fazer bolo, e era Pesach, e seria mais futuramente Pesach. Então, por quê? Porque quando aconteceu a entrega da Torá no Monte Sinai, os anjos, eles tinham opinião lá em cima, porque antes de criar o ser humano, Deus falou para os anjos, façamos o homem. A nossa imagem e semelhança, vocês viram nos 10 mandamentos que está escrito que não tem nenhuma imagem, nenhuma semelhança. A imagem e semelhança se refere aos 10 spirot que tem lá em cima, 10 tipos diferentes de emanações divinas. Então, o anjo, quando ele desce para esse mundo, ele recebe um corpo material. Mas lá em cima, ele é uma revelação espiritual. Então, Deus falou para os anjos, façamos o homem, porque Deus iria depois fazer com que esses anjos interagissem com o ser humano, e para não, por causa da humildade divina, para não falar para eles, olha gente, criei vocês, agora vão trabalhar. Aí Deus falou para eles, vamos fazer o homem, tipo como se fosse uma ideia deles também, porque eles vão ser responsáveis por várias coisas aqui nesse mundo, inclusive um tribunal divino que vai fiscaliza o que a gente faz e o que a gente não faz. Então, na hora que Deus foi entregar a Torá aqui nesse mundo, então, com certeza, dentro desse esquema, dentro dessa humildade divina, eles se sentiram à vontade para falar, olha, desculpa, a Torá aqui em cima é uma revelação muito grande. Agora a Torá vai descer para o mundo, vai virar, não mata, não rouba, então como pode ser uma coisa assim? Aí Deus falou para Moshe Rabbeinu, para Moshe, dar para eles uma resposta. E Moshe falou para eles, vocês estavam nesse mundo aqui, vocês tinham pai e mãe, então deu uma cutucada neles, assim, vocês estavam aqui nesse mundo, se eles falassem sim, Moshe Rabbeinu ia falar, e o que vocês comeram carne com leite, comeram pão em Pesach, bolo em Pesach? Então Moshe Rabbeinu sabia que nessa hora eles iriam ficar quietos, que eles são inteligentes, e olha, coloca a gente na bolsa de trás, e o Moshe Rabbeinu falou para eles, vocês estavam nesse mundo, vocês tinham pai e mãe, vocês tinham a deu umas cutucadas e eles não responderam. Então, Moshe Rabbeinu ficou com a razão, e a Torá foi dada aqui nesse mundo, quer dizer, ela deixou de ser uma revelação lá em cima,
para aqueles anjos para ser uma revelação aqui embaixo para nós. Quer dizer que a gente consegue chegar por meio da Torá. E quando a gente fala a Torá ela inclui os 24 livros de Torá escrita. Os 24 livros eu estou falando básico, assim, porque tem Shmuel Aleph, Shmuel Bet, tipo, tem livros que eles são dobrados, mas que originalmente eles são um livro só. E tinha uma história, assim, uma história engraçada. Uma empresa de turismo lá em Israel, a pessoa chega para fazer um turismo em túmulos dos tzadikim, túmulos dos grandes tzadikim. Então chega lá no túmulo do profeta Samuel. Então o madrich lá, pessoa, esse que está com o microfone explicando, como chama isso em português, o madrich, na empresa de turismo, o guia turístico, ele fala: gente, estamos no túmulo do profeta Samuel. E depois ele chega em outro túmulo, o guia turístico pega o microfone e diz: não, por favor, olhem para o lado direito, estamos no túmulo do profeta Samuel. Eles falam para ele: mas espera aí, mas o túmulo do profeta Samuel a gente já estava. Ele falou: não, lá era Samuel 1, aqui é Samuel 2. Mas na verdade, o livro de Samuel é o mesmo, profeta Samuel. Então, o Shmuel Navi, o profeta Shmuel, ele escreveu esse livro da profecia dele, e a gente dividiu em dois livros. Então, por isso vai ser mais de 24, esse número de livros de Torá escrita. Para isso tem a Torá oral. A Torá oral inclui a Torá oculta, inclui os livros de Kabbalah, inclui muita coisa, assim que uma pessoa, quando se aprofunda mesmo na Torá, a gente fala se aprofundar, quanto mais ele estuda esse lado oculto da Torá, ele está se aprofundando mais. Então, tinham grandes tzadikim que eles chegaram a níveis elevadíssimos, estudando a Torá a fundo. E então, por isso, os anjos lá em cima, eles perguntam: onde está, não sei, em hebraico se fala Yamekom Kavodó, aonde está o lugar da sua honra, da honra divina? Aí eles respondem: Malé Kolares Kavodó, a terra está cheia da sua honra, tipo uma tradução assim, tradução espontânea. Ou seja, os próprios anjos sabem que o principal da revelação divina está aqui nesse mundo. Por causa que a Torá desceu para o mundo, e por causa disso hoje a gente cumpre uma mitzvah com tipo você escreve uma mezuzá, o objeto que você usou para fazer a mitzvah, ele recebe santidade. E antes da entrega da Torá, não, podia jogar qualquer coisa no lixo. Ou seja, a entrega da Torá, ela fez com que a maior revelação lá de cima descesse para o mais baixo nível aqui embaixo, e isso a gente vai ver no futuro, quando o Mashiach chegar, tudo isso vai se revelar. Quer dizer, hoje em dia a gente estuda a Torá, a gente está fazendo essa revelação aqui ficar maior, a gente cumpre os mandamentos divinos, a gente está fazendo essa revelação ficar maior, e quando o Mashiach chegar, aí a gente vai ver toda essa revelação, a gente vai ver o que era. Mas aonde tudo isso começa com a entrega da Torá. Porque antes disso mesmo, o que a gente fazia não trazia a revelação divina aqui para baixo. E a partir da entrega da Torá, sim. Então, vamos receber a Torá no dia de Shavuot com muita alegria e de uma maneira muito interior, assim, muito, como se diz assim, muito besimcha ou bepenimiut. Então, muito sucesso para todos, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e tocar lá no sininho para sempre que tiver um novo vídeo, para vocês receberem já um comunicado direto.
Muito obrigado para todos. Kol tov v'atzlacha rabah.